Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Hoje vamos responder ao vídeo A Contradição do Canto do Galo, do canal Contradições da Bíblia, do Sky Conde. Desde já, peço que vocês aí já se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem, para que mais pessoas aí sejam bem informadas, certo? Existem várias maneiras plausíveis de mostrar que Marcos não contradiz os outros três escritores do Evangelho. Lembre-se de que uma contradição é há e não há no mesmo relacionamento ao mesmo tempo. Portanto, uma contradição legítima seria se um escritor do Evangelho alegasse que o galo cantou e então o escritor dissesse que o galo não cantou ao mesmo tempo nessa situação, ou se alegou que apenas um galo cantaria e que mais do que um cantaria. Mas isso claramente não é o que a Bíblia diz. Todos os quatro evangelhos atestam o galo cantando no momento da terceira negação de Pedro. Embora Marcos especifique que esse foi o segundo canto, os outros três evangelhos não dizem que o canto na terceira negação foi o único canto. Portanto, nosso objetivo é mostrar que esses relatos são complementares. O mesmo pode ser dito do galo cantando antes da negação de Pedro. Cada evangelista registra esse detalhe de maneira diferente, possivelmente porque usaram fontes diferentes, mas todos afirmam a mesma verdade, que o canto do galo coincidiu com a negação de Pedro por Jesus. De fato, algumas vezes essas diferenças revelam mais sobre o autor de uma história do que sobre a história que ele estava descrevendo. O primeiro passo para lidar com essas supostas contradições é verificar o contexto das passagens. Nesse caso, encontramos algo muito interessante. Mateus e Marcos colocam Jesus e seus discípulos no Monte das Oliveiras durante a profecia. Também nessas duas passagens, Jesus afirmou que todos os discípulos seriam obrigados a tropeçar naquela noite. Então Pedro falou e prometeu sua lealdade a Jesus. Nesse ponto, Jesus disse a Pedro que o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Por outro lado, Lucas e João nos dizem que Jesus já estava conversando especificamente com Pedro no cenáculo antes de partirem para o Monte das Oliveiras. Então, esse é o outro ponto de desacordo entre os escritores do Evangelho? De modo nenhum. A melhor solução para esse dilema é que Jesus contou a Pedro sobre suas futuras negações enquanto eles ainda estavam no cenáculo. Então, quando foram ao Monte das Oliveiras, Jesus disse a todos os discípulos que tropeçariam naquela noite. Nesse ponto, Pedro reiterou sua promessa de apoiar Jesus, independentemente das consequências. Jesus disse mais uma vez a Pedro que ele negaria o Salvador 3 vezes antes que o galo cante. Mateus 26, 34. Com esse ponto de esclarecimento, ainda restam as supostas diferenças entre Mateus e Marcos. Jesus disse que o galo cantaria 1 ou 2 vezes. Alguns comentaristas, como o Dr. John Gill, apelaram para um erro copista. A cópia antiga de Beza, que foi dada à Universidade de Cambridge, não possui o 2 vezes em Marcos 14:30, nem a versão etíope. Se esses representam com precisão os textos originais desse versículo, a dificuldade desaparece. O erro copista não afetaria a doutrina da inerrância, por alguns lá no caso, uma vez que essa doutrina se aplica apenas aos manuscritos originais. No entanto, como Marcos 14:72 também menciona que Jesus havia dito a Pedro que o galo cantaria 2 vezes, essa explicação é improvável. No entanto, como já vimos, o canto do galo pode se referir tanto a uma ação específica de um galo, quanto a um determinado período de tempo durante a noite. Como a terceira vigília da noite era conhecida como galo cantando, isso poderia incluir vários cantos. Como tal, a alegada contradição se dissolve quando se entende mais sobre o cenário cultural em que Jesus pronunciou essas palavras. Evidentemente, em vez de ser uma contradição, a questão é que um escritor fornece um relato mais pormenorizado que os outros. O incidente envolve Pedro, e visto que Marcos era seu companheiro chegado durante algum tempo, e sem dúvida escreveu seu relato evangélico com a ajuda de Pedro, ou à base do testemunho dele, é razoável que o relato de Marcos seja mais pormenorizado. Em outras ocasiões, Mateus forneceu a descrição mais pormenorizada de certos eventos, conforme se vê numa comparação de Mateus 8:28 com Marcos 5:2 e Lucas 8:27, e de Mateus 20:30 com Marcos 10:46 e Lucas 18:35. Assim, ao passo
que Marcos citou as declarações de Jesus, a declaração de Jesus, né, a respeito de o galo cantar 2 vezes, os outros 3 escritores mencionaram apenas o segundo e último canto, que induziu Pedro a se entregar ao choro. Mas com isso não negaram ter havido um anterior canto do galo. Concorda-se, em geral, que o canto do galo há muito tem sido e ainda é um indicador de horas nas terras ao leste do Mediterrâneo, e que é um canto adiantado do galo por volta da meia-noite e outro mais tarde, perto do amanhecer, ao passo que alguns indicam um canto adicional entre esses dois, né? O comentário de Clark diz a respeito de João 13:38. Os judeus e algumas outras nações dividiam os cantos do galo em a primeira, a segunda e a terceira vezes. Embora talvez não seja possível atribuir atualmente horários específicos a esses periódicos cantos do galo, basta saber que existiu e que, antes de o galo cantar 2 vezes, ocorreram as 3 negações de Pedro. Outra resolução para a alegada contradição é perceber que o segundo canto mencionado por Marcos provavelmente era o mesmo canto mencionado por Mateus, Lucas e João, e foi separado por tempo suficiente para ser considerado um único canto significativo pelos últimos autores. A primeira negação de Pedro foi em resposta a uma criada, né? Marcos 14, 66 ou 67. Depois que a criada contou aos outros que estavam por perto e Pedro novamente negou a Jesus, sua negação provavelmente foi direcionada a um homem em particular, né? Marcos 14, 69, Lucas 22, 58. A negação final foi feita aproximadamente 1 hora depois, né? Lucas 22, 59, na frente de uma multidão que estava perto de Pedro. Essa multidão incluía um parente de Malco, o homem cujo ouvido Pedro cortara no início da noite, também. É bastante óbvio, pelo contexto, que Mateus, Lucas e João fazem referência ao segundo canto do galo. Tá certo, pessoal? Então é isso. O áudio ficou aqui meio longo, aqui a explicação é muito concisa, e longa aqui no caso. Mas é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e compartilhem, tá? Peço aí que convide os amigos a se inscrever no canal, deixe os seus comentários aqui, eu quero ver comentários sobre o vídeo, tá? Comentários sobre suas dúvidas, que vocês mais aí, do vídeo, tá? E é isso aí. E também eu recomendo aqui para vocês o curso, de bacharel em teologia da Universidade da Bíblia, que está aí, interdenominacional, excelente, está formando aí milhares de alunos, e o link está na descrição, Todos os links aí dos nossos produtos que nós divulgamos para ajudar você a compreender melhor, a responder também essas alegadas críticas à Bíblia, também está na descrição. Tá certo, pessoal? Um abraço.